Buenos hermanos, hermanas, meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, estamos no curso Moral e Magia e pensando o yoga na sociedade brasileira. Fechamos a aula anterior dando um rolezão sobre esses dois conceitos importantes de personagens do yoga, de um campo social onde o yoga existe e possui suas próprias regras, seus próprios símbolos, seus próprios mitos. Para alguém entrar nesse campo, ele pode ser um aluno, mas geralmente no Brasil você faz um curso para ser professor de yoga. Então dura mais ou menos um ano, você entrando em contato com essa tribo yoga, e eles vão introduzindo você em todos os símbolos e os mitos deles, e as narrativas de mundo e os ordenadores de realidade no qual eles construíram ou foram construídos. O yoga chega no Brasil em 1950 por um francês, Léo Costé, um cara que tem ideias muito particulares sobre a ordenação da realidade. Ele entendia que havia uma sexta raça humana que iria surgir aqui na América Latina, e ele era o representante dessa sexta raça. Era por volta da década, entre a década de 40, década de 50. Ele vem de um jipe, ele vai para Argentina, Uruguai e vem com um jipe, porque ele sentiu um chamado de vir para o Brasil, puxando um trailer, um Jeep Willys. Vem ele e a esposa. E ele vai parar em Resende, no Rio de Janeiro, e vai montar uma igreja chamada Igreja Expectante. Ela existe ainda, não sei se física é em Resende, mas ela como instituição. Expectante porque ela espera a vinda dessa cita-raça. O pai dele era um líder de uma ordem mística, tipo Rosa Cruz, maçonaria, teosofia, francês. E ele se entendia então um grão-mestre dessa ordem. Ele faz nesse local em Resende, ele monta um mosteiro essênio, ele também tem um ashram. E o yoga ali não era um yoga feiticeiro, era um yoga mágico. Não era um yoga com moral, um yoga que dita como você deve viver, porque isso quem fazia isso era a igreja dele. E ele grão-mestre dessa igreja, um grande sacerdote dela. Mas era um sacerdote mágico, né? Ele reunia esses dois, porque vivia uma pequena sociedade, né? Resende, e na comunidade dele, uma experiência de comunidade alternativa, né? Estamos ali antes da década de 50, cara. E ali o yoga era uma prática de cura, né? De transcendência, enfim. Eu tenho essa história melhor contada ali. Na verdade, tem uma biografia dele mesmo, né? Depois eu posso, se vocês quiserem, me escreva aí que eu coloco o livro dele em português. Ele encontra com o pai, com a Umbanda, enfim, no Brasil, e o que ele pensa sobre isso. É uma biografia dele. Léo Costé. Ele é um cara que vai influenciar muitos professores de yoga, como Caio Miranda, mas também os professores de yoga vão fazer parte de uma academia muito importante de yoga no Brasil, do Hermógenes. Então são muitos terapeutas do yoga, ou yoga terapeutas, não é coincidência que Hermógenes vem por essa veia também, essa verve muito de yoga terapia. Só que os alunos desse, ou discípulos desse sacerdote, vão para a Índia. E uma segunda geração de yogis, então, vão visitar a Índia, né, a partir aí nos anos 60, 70, com muito mais força, e vão ver um outro yoga. E como é um outro yogas que eles vão ver? Na verdade, eles vão ver um yoga só, né? De uma linhagem ali específica, né? De Vivekananda, que funda uma escola de yoga, a primeira escola de yoga que funda em 1914, se não me engano.
Aí eles vão fazer a seguinte, esses latino-americanos que vão para a Índia pela primeira vez, mas já praticando yoga aqui com o mestre deles. Cara, o nosso yoga não é yoga, porque esse é o yoga, porque é o yoga da Índia. Então esse yoga é o original. Nós estamos com yoga facsímile. Facsímile, se você é mais novo, você não vai saber o que é. Mas Xerox. Ctrl+C e Ctrl+V. Pronto, a linguagem de jovens. E começa esse discurso da pureza do yoga, que nunca existiu, porque se eles transitassem um pouquinho mais, eles iam encontrar o yoga de Shivananda, de Vivekananda, de Kuvalayananda, em Lonavala, o yoga de vários yogis anandas, vários swamis. Eles não falam a mesma coisa de maneiras diferentes. São ordenadores yogicos diferentes. Às vezes um nem conversa com o outro, um é mais católico do que o outro. Olha só a Iyengar e Patabi Joyce, discípulos do mesmo e constroem yogas bem diferentes, né? Bem diferentes. Diferentes até do seu próprio professor. E isso não é deturpação, tio. Isso é yoga. Yoga sempre foi plural. Aí eles voltam para cá e vão começar as suas próprias escolas ou dar aulas em espaços de outros. São yogas muito mais mágicos do que moralistas. O que acontece é que o yoga dessa geração, década de 70, 80, 90, está muito mais ligado a práticas para cura, práticas para resolução energética, ou outros nomes que queira dar, yogas terapêuticos, do que moralista. Então se cresce muito mais uma especialidade mágica de feiticeiros do que de sacerdotes. Então há muito mais alunos de yoga do que discípulos de yoga, devotos de yoga. A partir de 1990, com mais força, começa a chegar no Brasil os yogas estrangeiros, californianos, e os da própria Índia também. E há uma segunda onda de tensão, de readequação na transplantação do yoga na sociedade brasileira. Começa-se então uma crítica do que yoga é muito físico. Você já ouviu falar disso? Essa geração está muito ligada aos corpos, então é yogasana, não é yoga de verdade. Você já está munido agora de material para entender que o que está acontecendo aqui é o aumento da atenção, porque a sociedade yógica vai se tornando mais complexa, e lembra, quanto mais complexa a sociedade, mais sacerdotes e menos magos. Ou a divisão se torna mais clara. E os sacerdotes disputam o mesmo leigo na venda dos seus bens espirituais. Sacerdote, bens espirituais com base no sobrenatural, não podem ser compensados empiricamente, e os bens espirituais mágicos dos feiticeiros e feiticeiras são mais específicos, podem ser verificados empiricamente. Eles se pautam muito em ciência. Você pega os livros desses yogis magos, eles estão recheados de linguagem científica ou pseudocientífica. A crítica a essa fisicalidade do yoga, na verdade, é uma crítica aos yogis e yoginis feiticeiros, cara. Por quem? E aí eu quero que você faça uma experiência. Vai buscar o histórico, a biografia de quem é esse yogi que critica a fisicalidade do yoga. Em geral, eles estão ligados a uma instituição yógica. Se for da Índia, mais fácil ainda você verificar isso. Eles são sacerdotes, cara. Ou devotos de um sacerdote, em geral, indiano. Então, o que fazem os sacerdotes? Eles querem
numa sociedade complexa como que é a do Brasil. Talvez se o yoga tivesse se popularizado em São Tomé das Letras, em Alto Paraíso, em Visconde de Mauá, são sociedades menos complexas, não são primitivas, menos complexas, e com mais bicho grilo, haveria e há nessas sociedades muito mais magos e feiticeiras do que sacerdotes. Um sacerdote tentou se estabelecer em Alto Paraíso e não conseguiu. Os sacerdotes de lá, de uma outra instituição religiosa, não iógica, mas católica, que é dos nativão de lá, não gostou muito dessa aproximação. Então você começa agora a ter repertório, bagagem, para sair dessa discussão rasa, superficial, de ele é mais físico, ele é menos físico. Para com isso. Dá um passo atrás, olha de longe e fala assim, cara, é uma guerra religiosa, ou espiritual, se você preferir. Onde há personagens lutando pela sua dominância do campo. Pegou, tiozão? Então não é que yoga é mais físico, é menos físico. Isso significa que quando ele fala mais físico, significa, cara, só tem técnicas mágicas. O yoga tem mais a mostrar, o mais é o moral. E isso não é pejorativo. É só para você saber distinguir que por trás de todos os nomes em sânscrito, yogas, escolas, legitimidade de interpretação dos textos, quem sabe comentar ou não o texto, quem é legitimado para comentar ou não um texto, traduzir, a luta é religiosa ou ideológica ou de ordenador de realidade. É uma luta por quem quer impor a do outro. A partir da década de 90, então, vai começar a surgir um discurso, uma narrativa muito mais, na nossa linguagem, sacerdotal, moralista, conservadora. Não sou eu que falo, é a tradição que fala através de mim, então eu sou perfeito em mim mesmo, porque a tradição é perfeita, o Vedanta é perfeito, o Yoga Sutra é perfeito em si mesmo, sou pleno. Faz uma pesquisa no Google Trends, quanto cresce os cursos para você aprender sânscrito, por exemplo. Uma língua morta que nem indiano fala. Consulta também quantos cursos ou traduções para o português veio do Bhagavad Gita, do Yoga Sutra. Eliade, Gog Ferenstein. Começa a ser mais conhecido esses autores mais conservadores. Então essa ideia que o yoga é mais postural, respiratório, não sei o quê, é uma crítica que os sacerdotes fazem aos yogis e yoginis, feiticeiros ou magos. É uma luta por dominância do campo. Uma mosca. Eu não matei. Enquanto um não quer discípulos, mas clientes que irão consumir seus bens especiais mágicos, sejam oráculos, curas, rituais de proteção, às vezes, na maioria das vezes, coloridos por pseudociência. Agora tá na moda aí, 2020 estamos falando, né? Cérebro, neurociência, tudo que é neurociência, yoga, mindfulness, né? Nomes em inglês, assim. Dá um verniz de moderno, dá um verniz de científico. Em geral, os conservadores não gostam dessas aproximações do inglês e traduções, ficam no sânscrito. Só para te dar alguns lampejos de leitura a partir de agora. Então, dor nas costas, cura de ansiedade, depressão, estresse, os sacerdotes podem pensar nisso. Mas é muito mais um discurso dos mágicos. Os moralistas, os sacerdotes estão muito mais falando agora de traduzir os textos, comentar os textos, é mudança comportamental. O feiticeiro são mudanças específicas, práticas. Faz a prática segundo quarta sexta comigo, faz pranayama tal, faz isso aqui, ritual do fogo, sei lá o quê, canta mantra 108 vezes, você vai melhorar, você vai fazer, você vai ver. Feiticeiros são compensadores mais específicos, verificados amanhã, né? Então, compensadores ou explicações específicas são amorais, narrativas de feiticeiros e feiticeiras. Yoga mágico.
Explicações mais gerais são comportamentais, moralistas. Como você deve viver. E o feiticeiro, como você deve praticar. Mas eles lutam pelos mesmos leigos, sejam transferidos em clientes ou em devotos. Não há, então, escolas que vão... há escolas de magos e há escola sacerdotal. Mas formam magos, óbvio, mas não é discípulo do mestre. Pode admirar um yogi feiticeiro, mas você não é discípulo dele. Você copia as práticas que ele te passou. Enquanto uma escola sacerdotal, mais do que as práticas físicas, né? As técnicas mágicas, eles formam devotos. Eles formam modos de viver. Modos de viver. Em geral, está muito mais ligado à meditação sentada. Leituras do Bhagavad Gita, do Vedanta, Yoga Sutra, Tantra, tudo em sânscrito. Você precisa ficar mais tempo nelas para aprender, não é? Sacerdotes fazem isso. Será que vai ver um feiticeiro te explicando o Bhagavad Gita? Ah, não, só se for para justificar a técnica dele, fazer mais com o Yoga Sutra, isso, e com o Hatha Yoga. Hatha Yoga, então, Hatha Yoga Pradipika, o Grande Samhita são 2 textos mágicos. Certo? Capítulo 3 do Patanjali, que é um sacerdote, é bastante mágico, mas no final ele fala, os Siddhis não vão te ajudar se você quiser, entendeu? Ele fala que dá. É possível utilizar as técnicas mágicas do yoga, mas ele fala, os Siddhis te atrapalham no caminho para o 4º capítulo, que é Kaivalya. Um feiticeiro fala assim, foda-se Kaivalya, eu quero os Siddhis. Eu tô indo devagarzinho. Então pode ser meio como o espiritismo kardecista, né? Que você vai lá porque você quer fazer uma cirurgia espiritual, mas tem sempre o evangelho que abre, não tem? Vão ler o evangelho, cantar Ave Maria, Pai Nosso, mas você só quer tomar aquela água abençoada ou fazer uma cirurgia espiritual. Você quer ser cliente, mas eles querem te converter para ser devoto. Então Patanjali também formou uma escola sacerdotal. Os natas sempre foi mais mágico. E aí agora você já sabe falar qual que você gosta mais. Você é mais sacerdote ou você é mais mágico? Feiticeira. Os especialistas do yoga então concorrem entre si. Sacerdotes e magos concorrem entre si. Porque eles trocam, criam e aniquilam explicações yógicas. Mas entenda que o mago sempre está ligado à venda de suas técnicas e os sacerdotes muito mais linkados à venda de comportamentos. Eu acho que foi suficiente para hoje. Eu estou indo devagar porque eu sei que é tudo muito novo para você. Mas eu quero de hoje que você faça uma experiência agora. É identificar no seu campo yógico social de convivência quais yogis que você conhece, a você mesmo depois, se encaixam mais como sacerdotes, moralistas, conservadores, geralmente faz uma crítica à fisicalidade do yoga excessiva, e quais são mais feiticeiros, magos, que vendem a magia do yoga, cura de doença, mal-estar, dor nas costas, náusea, fala sobre esqueletos do corpo, às vezes se vendem como cientistas. E quais realmente você identifica como cientista, que reproduz protocolos da ciência nas suas aulas? Que não tem senso, não fala de chakra, kundalini, porque isso não é científico. Não dá para pensar em kundalini, prana, chakra entrando no laboratório. Não dá. Nadi, esquece isso. Identifica para mim aí, escreve aí embaixo aí, se você conseguiu identificar eles. Forte abraço, até a próxima aula.